Salmo capítulo 22. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela não aceita explicação de fora para dentro. Por quê, pastor? Porque a Bíblia, ela se explica por si próprio. Não tente justificar a Bíblia. Tudo que Deus fez e até o que Ele ainda vai fazer, Deus deixou registrado neste livro. Aqui está a história de Deus. Este livro, que aproximadamente levou de 1.500 a 1.600 anos para esse livro chegar em nossas mãos. Para que você tenha uma ideia, até os erros dos profetas, o pecado dos profetas, o Senhor fez questão de deixar registrado no livro. Ele não escondeu. A única forma hoje de nós conhecermos a Deus é através da Bíblia. E se eu não leio Bíblia e não tenho o hábito de ler Bíblia, eu corro um sério risco de apenas ter informação de Deus e não conhecer a Deus. Ninguém lhe conhece se não conviver com você. Aquele que não convive com você, ele pode ter informação de você. E talvez uma informação até distorcida a teu respeito. Então, quando nós não lemos Bíblia, nós corremos um sério risco de ter informação de Deus distorcida na nossa mente. E há muitas pessoas que a sua mente está cauterizada, porque foi injetado, foi ensinado erroneamente Deus. Há muitos que vê Deus como se Deus é um carrasco, um Deus vingativo, um Deus cruel, e é um Deus misericordioso. Então leia a Bíblia, porque sem ela a gente está perdido. Sem Bíblia, eu não tenho como, nos meus momentos de lutas, vencer na vida. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas para nós. A Bíblia tem versículo para cada situação que nós vivemos. É por isso que nós temos que ter Bíblia. É por isso que no momento de um problema, talvez, de dificuldades financeira, a Bíblia tem palavra para a área financeira. Talvez um problema de saúde, a palavra de Deus tem versículo que nos dá a sustentação para a gente ser curado. Eu estou com depressão. A Bíblia tem passagem específica para nos ajudar a vencer a depressão. E se nós desprezarmos a Bíblia, a palavra de Deus, amada igreja, a gente vai passar a confiar mais no homem do que na própria palavra. E corre o risco de confiar mais na mentira do que na verdade. Nós temos que ter Bíblia dentro de nós. Amém, igreja? Lembre que quando Jesus estava no deserto, 40 dias e 40 noites, quem foi que chegou lá para tentar destruir Jesus? Não foi Satanás? E como é que Jesus, ele resistiu àquelas tentações? A própria Bíblia. Jesus usou a própria palavra. É tanto que ele disse: está escrito. O diabo também usa a palavra. Está também escrito. E a guerra é grande.
E o diabo tem usado a própria Bíblia para enganar as pessoas, para criar as falsas religiões, os ensinamentos errôneos. Então, se nós não tivermos a palavra de Deus, nós corremos um sério risco de acreditar, amada igreja, porque o homem tem capacidade. O homem intelectual, o homem que tem uma boa oratória, o homem eloquente, ele pode impressionar uma plateia. E ele pode também, com a sua sabedoria humana, amada igreja, distorcer muitas coisas da palavra de Deus. Mas aquele que tem Bíblia pode ter certeza disso, amada igreja. Não tem macumbeiro, não tem ninguém que possa, com seus ensinamentos fora da palavra, pode ter certeza que o Espírito Santo vai logo no nosso espírito. Você está fora da Bíblia isso. Então, igreja, o Espírito Santo, tudo que ele precisa é de encontrar no nosso espírito a sua palavra. Nunca esqueça, o Espírito Santo, ele precisa de encontrar no nosso espírito a sua palavra. Nunca esqueça, o Espírito Santo não fez, não faz, não fará nada fora da sua palavra. Não adianta, igreja. Porque o Espírito Santo, ele é a própria palavra. E ele age pela palavra. Deus é a palavra. Para que Deus criasse os céus, para que Deus criasse a terra, e tudo que há nos céus e tudo que há na terra, Deus se utilizou da palavra, da sua palavra. Ele disse: haja céus, e houve céus. Haja terra, e houve terra. Então todas as coisas foram criadas através da palavra. O próprio Deus precisou da palavra para criar todas as coisas. Ele é a palavra. Então o Espírito Santo, para ele agir no meu espírito, ele precisa da palavra. Porque se não tiver a palavra, ele não trabalha fora da palavra. Você está vendo o quanto nós, muitas das vezes, somos preguiçosos, muito lentos para ler Bíblia, pobre de conhecimento na Bíblia, e quer ser usado pelo Espírito Santo, e quer que o Espírito Santo haja na sua vida. Ele só age mediante a palavra. Eu preciso comer esta palavra, eu preciso ter no meu espírito a palavra, porque eu entendo que o Espírito Santo, quando ele vem no meu espírito, ele vai encontrar o quê? A palavra. Eu estou na palavra. E quem está na palavra tem a promessa de Deus à disposição de nós. E quando o Espírito Santo ele encontra esta palavra no meu espírito, nunca esqueça, o Espírito Santo ele vai agir mediante a palavra que encontra no nosso espírito, com a mesma intensidade que eu tenho na palavra, a mesma reverência que eu tenho na palavra, a intensidade que eu tenho com a palavra, será a mesma intensidade que o Espírito Santo vai agir dentro do nosso espírito. Não é difícil isso de entender. Se eu quero ser usado pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha agir no meu espírito, ele vai encontrar um grau de comprometimento e intensidade do meu espírito com a palavra de Deus, e será a mesma intensidade. Eu não tenho como não me voltar para Deus se voltar para mim. A Bíblia diz: voltai para mim e eu voltarei para vós. Só que muitas das vezes nós fazemos o seguinte:
Nós queremos que Deus se volte para nós e nós não venhamos se voltar para Ele. Isso quer dizer, como a mesma medida que eu me volto para Deus, é a mesma medida que Deus vai se voltar para mim. É difícil isso? Então, o que acontece? É aí onde entra a confusão. O meu espírito, desalinhado com a palavra de Deus, eu vou me esforçar para ser crente. E não é um esforço humano, é a obra de Deus no espírito humano. Por mais que um ser humano, ele capriche, por mais que ele queira mostrar aquilo que não está dentro dele, não consegue. Dá um tempo, 2 tempos, no 3º tempo ele não suporta mais. Porque não é o espírito nosso. O nosso espírito está relacionado à nossa alma, à nossa vida. E a minha vida precisa ter esta vida do Espírito Santo dentro de mim. Como isso é possível? Se não for santidade em nossa vida. E sem santidade eu não tenho brilho, eu não tenho vida. Eu preciso dessa vida para ter vida. Eu preciso dessa luz para eu ter luz. Então eu aprendi a depender da palavra de Deus no meu espírito. E quando nós passamos a confiar na palavra, o Espírito Santo age, igreja. Ou você acha que o Espírito Santo não conhece o nosso coração? Ou não? Ele sabe o que está aqui dentro. Ele sabe se aqui tem mágoa, se tem ódio, se tem prática de pecado, se tem rancor. O Espírito Santo ele é sensível, muito sensível. Não se engane, igreja, ele é muito sensível. Ele só permanece em um espírito que tem espaço para ele. Quando ele está no espírito, que percebe que o espírito do homem está buscando a sujeira, ele não pode ficar mais ali. Lembra quando Deus disse para Adão? Deus, quando fez o homem, ele disse: olha, está ali a árvore da vida, a árvore que produz o fruto e a árvore do bem e do conhecimento. Da árvore que produz fruto você pode comer livremente. Agora, da árvore do conhecimento do bem e do mal, num dia que você tocar, morrerá. Não foi morrer fisicamente, morrer espiritualmente. Por quê? Porque o Espírito de Deus já não estava mais no Espírito de Adão, quando ele pecou. Então ele morreu espiritualmente. Então a alma que pecar, essa morrerá. Eu não posso estar mais com você, Adão. Eu sou santo, a Bíblia diz que o caminho do Senhor é santo e o imundo não passa por ele. Eu tenho que entender isso. A minha caminhada é uma caminhada santa. Porque se não for, Deus não pode estar. É santidade, não tem como. Por que tem crente que cresce e outros não? Por que tem uns que são mais usados e outros não? Será um Deus injusto que nós servimos? Não, um Deus justo. A Bíblia diz: a quem mais é dado é o quê? É cobrado. À medida que nós vamos dando espaço na nossa vida, pode ter certeza, igreja. Olha como é que é a caminhada e a corrida dos céus. Quanto mais eu vivo uma vida de santificação, mais eu estou próximo de Deus. E mais próximo de Deus, há um coração aquebrantado, arrependido, é ou não é? Contrito com a palavra.
A corrida da salvação é isso. Aquele que quer ser o primeiro tem que ser o último. E às vezes não é assim que nós entendemos. Eu tenho um curso teológico, eu estudei, eu tenho um tanto tempo de igreja. Não é isso. Não é tempo de igreja que vai nos salvar. Não é estar dentro de uma denominação que é garantia de salvação para nós. A nossa salvação está em nossa obediência dentro da palavra de Deus. Muitos começaram junto com vocês e não estão mais aqui. Aquele momento que você entregou a tua vida a Jesus, de lá para cá, quantos que você viram também dar esse passo com Jesus e não estão mais aqui? Não estão mais nessa terra. Onde eles estão? Nós não sabemos, mas Deus sabe. A morte de Jesus na cruz não foi em vão por nós. Às vezes nós queremos desistir. Quem um dia não pensou em desistir? Atira a primeira pedra. Todos nós, diante de Deus, nós somos iguais. Olha, tem uma balança. Iguais. Falhos. Cheio de falhas. A misericórdia de Deus é que nos sustenta. Não era para nós estarmos mais aqui. É a misericórdia. Já ferimos muito o coração de Deus. E muito mesmo. E eu não quero mais ferir o coração de Deus. Salmo 22. Em nome de Jesus Cristo. O salmista Davi, quando ele escreve o Salmo 22, olha que Deus maravilhoso. Há centenas e centenas de anos lá atrás, o próprio Deus de Israel dá uma revelação a Davi. Exatamente Davi, ele escreve o que iria acontecer com Jesus na cruz, igreja. Ele começa a escrever o sofrimento. Nunca esqueça, Salmo 22 está narrando o sofrimento de Jesus na cruz. E quando ele começa a escrever, amada igreja, os registros que estão na Bíblia, isso é um cântico, é uma oração, é uma profecia. A palavra de Deus, amada igreja, ela não envelhece, ela está viva constantemente. E diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque te alonga das palavras do meu bramido e não me auxilias. Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. De noite não tenho sossego. Este momento, amada igreja, era exatamente o que Davi estava escrevendo. Era a agonia de Jesus na cruz por nossa causa. Pare e pense. O Filho de Deus cravado numa cruz. E ele dizia: Deus meu, eu clamo de dia e de noite, tu não me ouves. Quantas das vezes entra na nossa mente pensamentos ou questionamentos, dizendo assim: Deus, o Senhor não me ouve mais? Porque eu tenho orado tanto. Parece que as minhas orações não passam do teto. O próprio Deus, Deus Filho,
Ele estava cravado numa cruz. E ele clamava, sabe, vinha do seu interior, dizendo: Deus meu, eu clamo de dia, de noite, e tu não me ouves, Deus. Sabe o que é a pessoa orar, e Deus não ouvia a resposta, não ouvia a oração. O desespero que entra um ser humano. O Senhor estava ali cravado numa cruz, e ele dizia: por que te alonga das palavras do meu bramido e não me auxilias? Por que não me ajuda? Quanto momento você já passou, amada igreja? Tão difícil. Aqui Jesus não podia mais descer da cruz, ele estava cravado, ele não tinha como mais descer dali. O que restava no corpo de Jesus era só dores, sofrimento. Ele gritava de dia, de noite, e Deus não ouvia. O sofrimento daquele filho na cruz, amada igreja, o próprio Pai, Deus Pai, ele sabia de como o filho ia se encontrar na cruz. E Salmo 22 descreve, é um retrato de como Jesus ficou naquela cruz. Há muitas pessoas que dizem: porque Deus não ouve a tua oração porque está em pecado. Sim, igreja. Isaías 52, 59 diz assim. Está colocando aí, ô Júnior? Veja Isaías 59. Deus não ouviu, atendeu a oração do seu filho na cruz, não foi por causa do pecado, ele não pecou. Pelo contrário, ele estava ali levando na cruz os nossos pecados. E agora tenho eu 59, Júnior. Isaías 59. A palavra diz assim, igreja: os pecados não confessados diante do Senhor pode fazer com que Deus não ouça a nossa oração. Observe: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem agravado os seus ouvidos para que não possa ouvir. Isso quer dizer, os braços do Senhor, ele não está encolhido, ele está sempre de braço aberto para nós. Os seus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir as nossas orações. Mas há uma coisa, igreja, passa aí, Júnior. Mas há uma coisa: mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. Isso quer dizer, a iniquidade é um muro, uma barreira, onde nós nos escondemos, e que Deus não pode nos ver, porque Deus não pode contemplar o pecado. Os braços dele estão sempre abertos, os seus ouvidos estão sempre atentos para ouvir as nossas orações. Mas a iniquidade é que esconde a pessoa. Há muita gente escondida por trás do pecado, não quer largar o pecado, sabe que está no pecado, mas não quer largar o pecado. E aí há uma barreira que foi colocada. O pecado criou uma barreira entre o homem e Deus. Deus não pode contemplar o pecado, porque o pecado criou uma barreira. E este pecado, amada igreja, é aquele pecado não confessado. É aquele pecado que é a prática do pecado. Uma coisa é você pecar, outra coisa, totalmente diferente, é você viver na prática do pecado. A Bíblia diz: aquele que anda na prática do pecado, esse nunca viu a Deus. Uma das ações do Espírito Santo no nosso espírito é, antes do espírito do homem pecar, o Espírito Santo ele vai e avisa.
Todos aqueles que têm o Espírito Santo, antes do pecado, o Espírito Santo martela. Não faz isso. E aí peca. O que faz o Espírito Santo, amada igreja? Dá-lhe uma pancada na consciência. E você que tem o Espírito Santo, que cai em um pecado, pode ter certeza disso. Seu sono vai embora. A sua paz vai embora. O seu sossego vai embora. A alma fica abatida, sem força. Parece que você tomou uma facada no coração. O pecado dói. O pecado machuca. Destrói. O pecado nos afasta de Deus. A única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. A minha esposa não tem como afastar eu do pecado, de Deus. Os meus filhos, nenhum irmão, ninguém tem a capacidade de afastar um outro de Deus. Porque a Bíblia diz: o que afasta o homem de Deus é o pecado, não é as pessoas. É o que está aqui dentro, corroendo, sugando as nossas forças, sugando a nossa alegria, sugando a nossa paz. É o pecado. Porque a Bíblia diz: do que se queixará o homem? Dos seus próprios pecados. Eu vou me queixar de quem? Do meu pecado. Porque a Bíblia diz, Júnior já tirou, a Bíblia fala que há uma separação. Quando Jesus disse: Pai, eu clamo de dia e de noite, tu não me ouves. Não é porque Jesus estava no pecado, é que ele veio morrer pelos nossos pecados. Um homem, Deus, morreu como homem, para que o homem, através deste homem chamado Jesus, tivesse o acesso a Deus. A maldição estava sobre ele. Todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados estavam sobre Jesus. Por isso que o Deus Pai, se olhasse para o Filho, ele não suportaria ver o Filho da maneira que ele estava ali. Porque o Deus Pai enviou o seu Filho para cumprir isso na nossa vida. O pecado. Mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Pronto, acabou. O pecado cobre a nossa face, para que Deus não nos ouça e não nos enxergue. Mas o pecado, quando ele é confessado diante do Senhor, Deus nos ouve. Por isso que nós temos que confessar todos os instantes os nossos pecados diante do Senhor, porque nós pecamos na mente, no olhar, no se movimentar. Pecamos. Agora, viver na prática do pecado é outra. Viver na prática do pecado é outra. É uma ofensa contra Deus. É uma rebelião contra Deus. E o nosso coração não é lugar de esconder o pecado. O nosso coração é um altar, onde sai o perfeito louvor para Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Irmão Júnior, coloque Salmo 66, 18. 66, 18. Deus não ouviu o seu filho na cruz, não é porque o seu filho pecou e nem errou, porque ele estava levando todos os nossos pecados. Salmo 66, 18.
Vamos lá. Ok? Deixa já na Bíblia aí prontinho aí. Vamos lá. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me... Não esqueça isso. Observe o que diz lá em Isaías 59 que nós lemos. Deus não está com os braços encolhidos para que não possa nos abençoar. Nem os seus ouvidos está tapado para que não possa nos ouvir. E Deus aponta a iniquidade que esconde a face dele para que não nos veja. E Salmos 66, 18, olha que salmista Davi diz: se eu atender a iniquidade no meu coração, isso é, se eu guardar a iniquidade no meu coração, se eu guardar, o Senhor não me ouvirá. Quando Jesus estava no monte do sermão, no sermão da montanha, e que ele ensina ali em Mateus capítulo 6, o Pai Nosso. O Pai Nosso. E ele diz assim: Pai Nosso que estás no céu, perdoa as nossas dívidas, ou perdoa os nossos pecados, não é? As nossas dívidas, como eu vos perdoo, como nós perdoamos os nossos devedores. Isso quer dizer, para eu ter o perdão de Deus, eu preciso abrir mão do quê? Do perdão. Eu não abro mão do perdão, Deus também não abre. Todos nós precisamos do perdão de Deus. E para eu ter o perdão de Deus, eu preciso perdoar. E aí nós lemos: se eu atender a iniquidade do meu coração, se eu não... O risco que nós corremos dentro da igreja, ou em cima de um altar, ou com um cargo na igreja, seja lá quem for. Se o meu coração tem iniquidade, eu posso orar 24 horas, Deus não me ouve. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós oramos, igreja, com iniquidade no nosso coração, a gente não tem palavra para com Deus. É a oração de chama gato. Cansaço. Você não ouve a voz de Deus. Não há uma interferência divina no seu coração. Está bloqueado. Você ora, dá aquele sono. Você não tem como se conectar com Deus. Você pode chorar, não porque está sentindo a presença do Senhor, mas por causa do sofrimento, da dor. Tudo começa dentro de nós. Tudo começa dentro de mim. É a partir de mim que tem que começar tudo. A dor, quem sente é cada um de nós. Você, marido, não sente a dor da esposa. Você, mãe, não sente a dor de um filho. Você pode sentir a dor de um filho no sentimento. No sentimento, você sente até a dor mais do que seu filho. Estou falando aquela dor física. Dá um beliscão lá, né, o seu filho machuca o dedo lá. Você não sente aquela dor. A dor física, você não consegue sentir. Cada um sente a sua dor física. E não adianta, igreja, tentar comover o coração de Deus com o nosso sofrimento por causa do pecado. Cuidado. Eu vou chamar a atenção de Deus, vou me espernear, eu vou chorar. Cuidado, Deus não vai ouvir. Os nossos sentimentos não convencem o coração de Deus. O que comove o coração de Deus é um coração aquebrantado. O coração arrependido move os céus. Então,
Se eu eu guardar no meu coração o pecado, Deus vai ouvir? Vai ouvir. Você sabe o que é quando Deus não ouve uma pessoa? É muito triste. Você entra num estado de depressão, entra num estado de pavor, de solidão, gritando o tempo todo e Deus não ouve. Jesus estava gritando o tempo todo, Deus não ouvia, não por causa que Jesus pecou, mas pelos nossos pecados que ele teve que passar por aquilo ali. A dor que Jesus sentiu. E Salmo 22, no versículo 3. Porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Quer dizer, Deus habita entre os louvores. Olha para aí, igreja. Quando a nossa vida passa a ser um louvor para Deus, Deus, ele habita entre nós. Quando há uma santidade diante do Senhor, Deus habita entre nós. Porém tu és santo, que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu livraste. A ti clamaram, escaparam, e a ti confiaram e não foram confundidos. É impossível aqueles que confiam no Senhor para ser confundido. Não existe, igreja. A convicção que você tem no seu coração desse Deus, amada igreja. Você pende para um lado, pende para outro, mas vence em nome de Jesus. O versículo 6, olha o que Jesus fala aqui. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo. Como é que estava o nosso Jesus na cruz? Onde estavam os discípulos? Onde estava aquele discípulo que dizia que amava Jesus? Aquele discípulo que viu tantos milagres de Jesus? Todos abandonaram, estavam longe, com medo. Jesus estava sozinho, abandonado por aqueles que diziam que dava a vida por ele. Que humilhação Jesus passou, igreja. Ele procurava os seus servos, os seus discípulos. Ele não via, só via soldados, homens zombando dele. No meio de um sofrimento, de uma dor, ele via pessoas zombando. Imagine você passando uma situação difícil, as pessoas zombando da sua cara. Que tanto sofrimento por nossa causa. Ele disse: não, pai, eu sou um verme, eu sou a vergonha dos homens. Que tanto sofrimento por nós. E a gente não aguenta, igreja. Às vezes uma cara feia, às vezes uma mal colocação, às vezes a gente se desaba. Qualquer coisinha a gente desaba. Eu lembro uma vez, o pastor Gesso, ele me chamou para conversar. E eu fui conversar com ele. Mas eu tomei um carão tão grande dele. Eu tinha consciência dentro de mim que eu acho que ele fez um teste comigo ali. Mas deu uma bronca em mim, mas eu chorei na hora ali, eu confesso. Eu saí dali do meio da igreja para frente e disse: quem? Nunca mais quero fazer negócio de obra de Deus. Não fiz nada errado. Porque o pastor falou tanta coisa de mim que eu não sabia que estava passando por um teste. E ali era a minha oportunidade em nome de Jesus Cristo. Que eu podia estar jogando fora. Saído, não voltasse mais para a igreja, cheio de mágoa do pastor. E aonde eu ia, onde eu fosse, eu estava levando aquilo comigo. Salmo 66, 18, que nós lemos, que Davi diz: não guarde no seu coração pecado, porque se você clamar, eu não vou te ouvir. Eu podia rodar o mundo inteiro, mas eu estava carregando água dentro de mim, do pastor. Baixei minha cabeça, fui chorar. E o pastor Gesso depois me deu tanta oportunidade na vida, que eu tenho ele como um pai.
Há momento na nossa vida, igreja, que Deus permite que as nossas estruturas sejam abaladas, para até ver onde nós confiamos nele. Ele conhece o nosso coração. Jesus disse: Pai, eu sou um verme, eu sou a vergonha dos homens, desprezado pelo povo. Ninguém foi tão humilhado e desprezado como Jesus, igreja. Ninguém. Na história da humanidade não houve ninguém que foi tão humilhado igual o nosso Cristo. E suportou por minha causa e pela tua causa. Quero mais servir esse Deus, não. Não vou mais para a igreja, não. Não adianta, igreja. No dia que nós colocamos os pés no Evangelho, não tem mais retorno. O retorno ao inferno, às trevas. E nós não fazemos mais parte das trevas. A Bíblia diz: olhai para mim e sereis. Aquele que olha para a cruz, a vida muda completamente. É impossível alguém olhar para a cruz, olhar com os olhos espirituais, para a vida não mudar. E aí no versículo 7, todos os que me vê zombam de mim, estende os lábios e maneia a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre e que me perseveraste, estando ainda ao seio da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem me ajude. Quem ia ajudar Jesus ali, igreja? Nem os discípulos. Ninguém podia ajudar Jesus naquele momento. Há momento, amada igreja, que você olha para um lado, para outro, espera alguém estender as mãos, diz: não estenda a mão para eles. Deixa eles sozinhos aí. Eles já são adultos suficientes, espiritualmente falando, para andar sozinhos. E tem momento na caminhada do Evangelho que o Senhor permite que nós estejamos sozinhos. E ninguém vá para ajudar. Que Deus não permite. Saia. É aquele momento que você acha que está sozinho. O crente nunca esteve tão próximo da vitória enquanto ele está próximo de uma derrota. É aquele momento que nós não se enterramos vivos, porque a mão de Deus nos sustentou. Quem um dia não pensou em desistir? Quem um dia? Eu já pensei tanto. Eu já contei aqui. O dia que eu entreguei a igreja, eu entreguei. Eu era pastor em Itapuranga. Comecei a me envolver com os trabalhos, achando que não tinha mais tempo para a igreja. E você não tem ideia o que eu passei. Entreguei a igreja. E nesse de entregar a igreja, não existe crente forte fora da igreja. Isso é conversa furada. Não está bem coisa nenhuma. Quem está bem com Deus, está bem com a igreja. Quem está mal com Deus, está mal com a igreja. Quando eu falo a igreja, nós estamos falando a irmandade. E eu passei um momento difícil. E eu lembro, eu estava num momento tão difícil, tão desesperado, que eu estava pensando besteira da minha vida. Eu falo isso. Estava um ponto já de acabar com tudo. Sem trabalhar, passando dificuldade, muito fora da igreja, praticamente. Tinha um título de pastor, mas não estava em frente de igreja. Parou. Pastor, quando para, eu vou te falar uma coisa.
Imagine você acostumado a fazer culto todo dia, trabalho nos povoados, envolvido com a obra é uma coisa. Uma coisa é você estar envolvido na obra de Deus, no exercício da fé, é uma coisa. Parou, amada igreja, é atropelado pelos problemas. E foi difícil. Eu entrei numa situação tão difícil, que eu pensei de pegar o carro, sabe, e fazer besteira. Quem que chegou lá na hora? Pastor Gerson e a irmã Nádia. Mudou tudo naquele momento. Deus sempre envia os seus, né? Momento mais difícil. Você está pensando que o evangelho é brincadeira? É luta, igreja. Fique pensando que o evangelho é facilidade, não. Nunca esqueça. O que Deus tem para mim e para você é coisas grandes. Agora não fique só querendo sem primeiro passar nos testes. Para você passar no vestibular, você tem que estudar. Muito. Para no dia, né, irmão Manuel? Não sei se o irmão Manuel já fez faculdade, né? Tem que estudar, de dia, de noite, de madrugada, tem que estudar. Vai para o teste, prova, não é isso? E ali você vai realmente aplicar aquilo que você aprendeu e passou. Recebeu seu diploma. E agora vai se formar. Recebeu o título de doutorado, doutor. Imagine uma pessoa que se forma para medicina. O filho do pastor Valtênio, ele está com três formaturas acadêmicas. Ele fez OAB, passou. Fez medicina, passou. E fez outro que eu não lembro aí. Mas o menino amanhecia o dia estudando. Não tinha lazer. Não tinha lazer. De domingo a domingo. Cara no livro. Livro de 300 páginas, 500 páginas, ele tinha que ler rapidinho aquilo ali e absorver. Mas tem que estudar. Se ele quer ser alguma coisa, ele tem. E ele não ia receber a sua formação se ele não passasse por todo um estudo. As coisas de Deus é assim, igreja. Nós não crescemos espiritualmente sem que antes não passe por provas, por lutas, por testes. Porque Deus precisa atestar cada um de nós para acrescentar em nossa vida os talentos, a unção. Ou você acha que a unção é algo que vem de graça para a pessoa? Tem um preço, igreja. A graça do Senhor tem um preço. Você não consegue desenvolver a unção, um talento que Deus te deu, se você não estiver na posição que Deus quer que você esteja. Tem um ditado que diz assim, não está na Bíblia isso, né? Mais oração, mais poder, né? Quanto mais você ora, você tem poder. Tem tanta gente que ora e ora e não tem poder. Tem tanta gente que ora e parece que Deus não permite na vida dos seus servos algo sem que antes não passe pelo teste. Imagine agora, aí tem Davi aqui. Deus, ele quer derramar mais um pouquinho de unção e de graça na sua vida. Mas para isso ele precisa trabalhar dentro de você. Quebrar o orgulho, quebrar a incredulidade, ver em você uma vida de santificação, para que o Espírito Santo ele se engrace com você, tenha prazer em você.
E quanto mais Deus ele tem essa alegria dessa santidade em você, ele vai se aproximando de você. E você vai absorvendo isso. O que acontece para que Deus derrame sobre você a unção? Não é de qualquer jeito. Aí tem esse aqui, digamos, não ora, é só um exemplo, viu? Porque o irmão Manuel e a irmã Estânia de oração. Eu venho sempre para as madrugadas orando, aí não ora, não lê Bíblia, uma vida relaxada. Mas é crente, está na igreja. Esse é crente, está na igreja, mas esse é diferente daquele. Esse tem, além de ter orado, tem buscado a Deus, tem pedido a Deus que seja usado como instrumento. E Deus não pode negar uma oração dessa. Toda oração que estará de acordo à vontade de Deus, Deus não nega. Possa que não aconteça no nosso tempo, mas no tempo de Deus, no tempo certo, vai acontecer. Então você começa a orar, Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Quando eu olho, Senhor, para as fileiras dos heróis da fé, que eu vejo Paulo, Pedro, João, operando grandes sinais, Deus, eu quero ser como ele. Mas eu preciso a cada dia procurar viver como ele também. Você vai chegar. Porque você está pedindo. Deus, eu quero ser usado na cura. Vida com Deus. Oração. E outra coisa. E tem que ir atrás dos doentes. Para ver os doentes curados. Ele tem sede, ele tem vontade, ele tem desejo. Ele vai, ele quer ser usado. Sabe o que vai acontecer? Deus vai conceder a ele esta unção de curar as pessoas. Porque Deus está confiando na vida dele. Uma vida voltada para ele. Deus, eu quero ser usado na libertação. E agora? É aí que é o problema. Tem que ir atrás de quem? Tem que ir em busca de quem? Dos perturbados, demoniados. Mas o teu envolvimento com Deus, muitas das vezes, não é só que você vai, eles vêm. E vai acontecer os sinais. Voltai para mim e eu voltarei para vós. A questão é que nós temos dificuldade em entender e compreender isso dentro de nós. E aí corremos um sério risco de estar dentro de uma igreja evangélica como religiosos. Não acontece nada. Como é que vai acontecer se você não tem nem desejo que aconteça aquilo? Como isso? Ontem me liga uma mulher, até de uma condição financeira bem... Isso era quase 10 horas da noite. E ela estava ao ponto já de tirar a vida, porque não aguentava tanto sofrimento. Está na igreja. Está na igreja. A situação da mulher é muito difícil. E aí você vê, quando você conversa com a pessoa, e ela com a sua voz, com a sua fala, ela dando indicativos de uma vida totalmente destruída, de uma vida totalmente escravizada. A fala dela já pincelava, amada igreja, que era um problema de ordem espiritual muito sério. E aí você vai aonde? Na fonte. E não dá outra, Deus usa. Aí hoje já mandou a mensagem, Deus do céu. Esse pastor sabe quantos dias que eu não durmo? De raiva, de angústia, de sofrimento, de querer fazer besteira com a minha vida. Há mais de uma semana sem dormir, pastor. E depois daquela oração, eu apaguei. Eu vim acordar quase 9 horas do dia. Como não se apaixonar por um Deus desse? A oração. Deus, Ele não ouve quando nós guardamos nosso coração. Nunca será uma pessoa usada por Deus com um coração, como diz em Salmo 66, 18, cheio de iniquidade.
abraçou o pecado, amou o pecado. Isso aqui ninguém nem toque, ninguém nem se ouse a tocar nesse pecado, que eu vou brigar, deixa ele comigo aqui. E às vezes nós fazemos desse pecado, sabe, o nosso amuleto, a nossa fortaleza, o egocentrismo dentro. Quanto nós precisamos ser quebrado dentro de nós. Quebrado. E aí, igreja? Versículo 12. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazar me rodearam. 23, Salmo 23, 12. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazar me rodearam. Preste atenção, igreja. 3 horas da tarde. A tarde se transformou em noite. O rosto de Deus, a presença de Deus, saiu do globo terrestre. Eu imagino que a terça parte dos anjos que foram expulsos dos céus estavam todos em festa. E eles, forte touro de Bazar me cercam. Os demônios estavam em festa. Imagino Jesus no mundo espiritual, estava vendo todos os demônios fazendo festa, zombando, usando os homens. Tanto usando os homens no mundo físico, como eles também agiam no mundo espiritual. Forte touros de Bazar. Aquele local estava infestado de todas as hostes satânicas. E ele diz no 13: abriram contra mim sua boca como um leão que despedaça e ruge. Imagine um leão rugindo a sua presa, mordendo a sua presa, com toda a raiva. Ali, todos os demônios, sabe, cheios de ódio. As pessoas também cheias de ódio de Jesus. E o versículo 14 ele diz: como água me derramei, e todos os meus ossos desconjuntaram, o meu coração é como cera, derreteu no meio das minhas entranhas. Dava para contar todos os ossos de Jesus. Estava um esqueleto lá na cruz. Estudos apontam, amada igreja, que as órbitas dos olhos de Jesus estufaram. A sua língua derreteu-se como cera dentro da boca. Todos os ossos foram desconjuntados. Secou ali na cruz. Não havia mais sangue ali. Jesus estava naquela cruz como um bife humano lá, na carne viva. Imagina aquele sangue já preto, né? Imagine as moscas voando sobre ele, porque o sangue atrai as moscas. Imagina aquelas moscas azuis, que ele querendo se coçar ali, querendo. Versículo 14: como água me derramei, e todos os meus ossos desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu no meio da minha estranha. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega o paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vê e me contemplam. Reparte-se entre si os meus vestidos, e lançaram sorte sobre a minha túnica. Se tiver de pagar um preço, pague um preço nos pés da cruz. Se tiver de pagar um preço, pague um preço com Jesus.
Não abandone Jesus. Ele não merece o que muitos de nós estamos fazendo. Se tivéssemos que se envolver na obra de Deus, trabalhar para Jesus, orar mais, ler mais a Bíblia, viver mais um período na presença de Deus, faz isso. Amanhã pode ser tarde. Não deixe para fazer amanhã o que nós temos que fazer hoje. Porque a Bíblia diz que ele vem como um relâmpago, como o abrir e o fechar dos olhos. É muito rápido. Você abre e bate as pestanas, você nem percebe. E nós podemos partir a qualquer momento. Uma certa vez Paulo disse assim: o viver para mim é em Cristo, mas o morrer para mim é lucro. Paulo viveu tão atrelado, tão com intimidade com o Espírito Santo, que para ele o viver dele era servir a Deus. Mas quando ele pensava na sua morte, ele dizia: é o lucro, é a minha recompensa, é a morte. Porque eu sei que eu vou deixar esse corpo. E quando eu deixar esse corpo, eu sei que eu vou habitar com o meu Cristo. E é isso que nós temos que estar preparados. Viva hoje, como se Jesus vai voltar agora. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor, teu Deus. A intimidade, ela é individual, é particular. Cada um tem a sua particularidade. Nunca esqueça. Salmo 66, 18. Para que nós não possamos guardar no nosso coração o pecado. Porque Ele não vai nos ouvir. E eu preciso constantemente estar prostrado diante do Senhor, pedindo perdão ao Senhor pelas minhas falhas. Você sabia que às vezes eu posso até ter ferido alguém, mas não foi a minha intenção. Isso, quando na sua mente você não tem nada que lhe acuse diante de Deus, amada igreja, você está livre diante do Senhor. Mas se tem algo que acusa você diante, na sua consciência, algo que acusa diante do Senhor, amada igreja, quebra essas maldições. Se tiver de pedir perdão à pessoa, peça perdão. Se nós não abrir mão do perdão, Deus não vai nos perdoar. O pecado continua. E Deus não pode nos ouvir, nos assistir. Eu não posso correr o risco de envelhecer dentro de uma igreja, cabelinho brancos, e no último passo da minha vida nessa terra, dar um passo errado. A palavra diz: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Apocalipse diz: ao que vencer, darei umas vestes brancas, ou sentará comigo no trono. Ao que vencer. Nós só vencemos quando nós partimos desse mundo com Cristo. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos vencendo todos os dias. A palavra diz: esforçai-vos. Amém, igreja? Tudo começa dentro de nós, a partir de nós. Pancada virá, lutas virá, mas a gente vai vencer em nome de Jesus. Amém?